Sempre que surge a pergunta, Salvador é a pior cidade do Brasil. Muita gente reage com surpresa, e até indignação. Afinal, estamos falando de uma das cidades mais conhecidas do país, cheia de história, cultura, música e paisagens incríveis. Mas ao mesmo tempo, essa dúvida aparece cada vez mais nas buscas da internet e nas conversas do dia a dia, geralmente ligada a temas como segurança, custo de vida, mobilidade urbana e qualidade dos serviços públicos. Pensando nisso, decidi começar uma série de vídeos analisando a realidade das grandes cidades brasileiras, separando o que é opinião do que são fatos, e tentando entender de onde vêm certas percepções que acabam viralizando nas redes. Hoje, a gente vai conversar especificamente sobre Salvador. A ideia aqui não é atacar nem defender a cidade, mas sim entender os desafios que alguns moradores enfrentam, o que mudou nos últimos anos e por que algumas pessoas passaram a enxergar a capital baiana de forma tão crítica. Ao mesmo tempo, também vamos lembrar que nenhuma cidade é feita só de problemas, e que Salvador continua sendo referência cultural, turística e histórica para o Brasil e para o mundo. Antes de continuar, deixa eu te pedir um favor rapidinho. Se você gosta de conteúdos que analisam cidades, qualidade de vida e a realidade urbana sem sensacionalismo, já deixa o like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e continua acompanhando análises sinceras, informativas e cheias de conversa boa. Ah, e se achar o conteúdo interessante, compartilha com seus amigos e nas redes sociais. É uma ajuda simples que faz toda a diferença para o canal crescer. Combinado? Salvador fica no nordeste do Brasil, é a capital do estado da Bahia, e tem uma população que passa dos 2,4 milhões de habitantes, sendo a terceira maior cidade do Nordeste. Como ela é a própria capital, a distância até a capital da Bahia é 0 quilômetros, afinal, estamos nela. Já até Brasília, a capital do Brasil, são cerca de 1.440 quilômetros, dependendo do caminho. Isso já mostra uma coisa importante. Salvador é uma metrópole grande, cheia de contrastes, e como toda cidade grande, tem problemas. Mas também tem qualidades que muita gente esquece de mencionar. Agora me responde uma coisa e pensa comigo. Quando você vê alguém chamando uma cidade de a pior, o que você imagina primeiro? Violência? Trânsito? Falta de emprego? Pois é, em Salvador, algumas críticas vêm da segurança pública, que é um dos maiores desafios históricos da cidade e da região metropolitana. Existem bairros mais tranquilos e outros com índices maiores de criminalidade, e isso pesa na percepção de quem mora ou visita. Mas Salvador não vive só disso. A economia da cidade é movida principalmente pelo turismo, comércio, serviços, administração pública e cultura. O Carnaval de Salvador, por exemplo, é uma das maiores festas populares do planeta e movimenta bilhões de reais todos os anos. E falando em festas, além do Carnaval, tem o São João nos bairros e na região metropolitana, a Lavagem do Bonfim, o Festival da Virada e diversas celebrações religiosas que fazem parte da identidade da cidade. Na área da saúde, Salvador funciona como referência para o estado inteiro. Quando alguém fica doente em cidades menores da Bahia, muitas vezes vem para hospitais da capital, como o Hospital Geral do Estado e o Roberto Santos. Ou seja, enquanto alguns moradores reclamam da sobrecarga do sistema, muita gente do interior enxerga Salvador como esperança de atendimento especializado. E olha que curioso! Salvador foi fundada em 1549, sendo a primeira capital do Brasil. Isso significa que a cidade carrega mais de 470 anos de história, com construções antigas, ladeiras famosas e bairros que nasceram ainda no período colonial. O Pelourinho, por exemplo, foi revitalizado nos anos 1990 e virou Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Agora deixa eu te contar algo que muita gente fala quando mora lá. Alguns moradores dizem que Salvador é uma cidade difícil e apaixonante ao mesmo tempo. Difícil por causa do custo de vida em algumas áreas, trânsito intenso e desigualdade social visível. Apaixonante pela cultura, pela música, pela culinária e pelo jeito acolhedor do povo. Na educação, Salvador possui universidades importantes, como a UFBA,
fundada em 1946, além de diversas faculdades privadas e escolas técnicas. Isso atrai estudantes de todo o estado. O PIB da cidade é um dos maiores do Nordeste, mas o desemprego ainda é um desafio em algumas regiões, principalmente nas periferias urbanas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera. Você já visitou Salvador ou só conhece pelo que falam na internet? Porque muitas opiniões negativas vêm de experiências isoladas ou notícias sensacionalistas, enquanto outras vêm de problemas reais que precisam de solução. A verdade quase sempre fica no meio do caminho. E falando em mudanças, Salvador passou por várias transformações recentes, como a inauguração do metrô em 2014, que melhorou bastante o transporte em alguns eixos da cidade, além de revitalizações na orla e projetos turísticos. Mesmo assim, moradores ainda pedem melhorias em mobilidade urbana e segurança. Agora segura aí um segundo. Se você está curtindo essa conversa direta, sem enrolação, já deixa o like agora, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas e mostra que você quer ver mais conteúdos assim aqui no canal. Voltando. Salvador também é cheia de curiosidades. Você sabia que a cidade tem mais de 50 quilômetros de praias? Ou que o elevador Lacerda, inaugurado em 1873, já foi o maior elevador urbano do mundo? E que o Farol da Barra é um dos cartões postais mais fotografados do país? Para turistas, algumas dicas são básicas. Visitar o Pelourinho durante o dia, conhecer o Mercado Modelo, caminhar na Orla da Barra, provar a acarajé de baiana tradicional e assistir ao pôr do sol no Porto da Barra. Mas sempre com atenção à segurança, evitando andar sozinho em áreas desconhecidas à noite. A segurança pública e a sensação de insegurança aparecem há anos como um dos pontos mais sensíveis, quando moradores e visitantes descrevem os desafios de Salvador. Em uma metrópole grande, com milhões de habitantes e realidades muito diferentes entre bairros, existem áreas onde a presença do crime organizado, conflitos locais e a desigualdade social aumentam o medo no cotidiano. Isso se reflete em hábitos que muita gente adota automaticamente. Evitar determinadas ruas em horários específicos, preferir transporte por aplicativo à noite, não usar objetos de valor em público e planejar trajetos com mais cautela. A percepção de insegurança, mesmo quando varia de bairro para bairro, acaba influenciando a reputação da cidade, afetando decisões de turista e até de empresas que pensam em investir na região. Ao mesmo tempo, áreas com maior presença policial e regiões turísticas costumam ter uma rotina mais tranquila, mostrando que a realidade é desigual e fragmentada. Outro ponto frequentemente citado é a mobilidade urbana. Salvador cresceu rápido ao longo das décadas, expandindo bairros e aumentando a população, sem que o planejamento urbano acompanhasse o ritmo necessário. O resultado aparece nos congestionamentos diários, nas longas filas de carros em avenidas principais e nos deslocamentos demorados entre regiões da cidade. A inauguração do metrô em 2014 trouxe melhorias importantes para alguns eixos, se ajudou a reduzir o tempo de viagem em determinados trajetos, mas ainda existem milhares de pessoas que dependem de 2 ou 3 ônibus para chegar ao trabalho ou à escola. Para quem mora longe das áreas centrais de emprego, a rotina pode significar horas diárias dentro de transporte coletivo, o que impacta diretamente a qualidade de vida e o tempo livre. A desigualdade social é visível em praticamente todos os aspectos do cotidiano soteropolitano e aparece como uma das raízes de vários outros desafios urbanos. Em uma mesma cidade convivem bairros com condomínios modernos, infraestrutura completa e serviços privados de alta qualidade, e comunidades onde o acesso a saneamento básico, pavimentação e equipamentos públicos ainda é limitado. Essa diferença se reflete no acesso à educação, na qualidade da saúde, nas oportunidades de emprego e na segurança. Em muitos casos, a desigualdade territorial faz com que moradores de regiões mais vulneráveis enfrentem dificuldades maiores para alcançar serviços e oportunidades disponíveis em outras partes da cidade. No campo econômico, apesar de Salvador possuir um dos maiores PIBs do Nordeste, o mercado de trabalho apresenta desafios importantes. A economia local depende fortemente do setor de serviços, do comércio e do turismo, áreas que podem sofrer oscilações em momentos de crise econômica ou baixa temporada.
Isso contribui para taxas de desemprego historicamente elevadas em comparação com outras capitais brasileiras. Muitos trabalhadores encontram sustento na informalidade, atuando como vendedores ambulantes, prestadores de serviço ou trabalhadores sem vínculo formal. Jovens em busca do primeiro emprego frequentemente relatam dificuldades para conseguir oportunidades estáveis e bem remuneradas, o que gera insegurança financeira e limita o crescimento econômico individual. A rede de saúde também enfrenta pressão constante. Salvador funciona como polo médico para todo o estado da Bahia, recebendo pacientes de cidades menores que buscam atendimento especializado em hospitais da capital. Essa centralização aumenta a demanda sobre unidades públicas, resultando em filas longas, superlotação em emergências e tempo de espera elevado em consultas e procedimentos. Apesar de contar com hospitais importantes e profissionais qualificados, a grande procura acaba gerando frustração para quem precisa de atendimento rápido e não encontra vagas disponíveis de imediato. Na educação, a cidade possui universidades reconhecidas e escolas particulares bem estruturadas, mas a rede pública ainda enfrenta dificuldades comuns a grandes centros urbanos brasileiros. Em algumas regiões, escolas lidam com falta de recursos, necessidade de manutenção e desafios para manter alunos frequentando as aulas regularmente. A desigualdade social influencia diretamente o desempenho educacional, pois estudantes de áreas mais vulneráveis muitas vezes enfrentam problemas fora da escola que impactam o aprendizado, como transporte precário ou necessidade de trabalhar cedo para ajudar na renda familiar. A urbanização desorganizada é outro fator que contribui para problemas estruturais. O crescimento acelerado de Salvador levou à expansão de bairros sem planejamento adequado, resultando em ruas estreitas, áreas com pouca ventilação urbana e carência de espaços verdes. Em determinadas regiões, a infraestrutura não acompanhou o aumento populacional, dificultando o acesso a serviços básicos e criando desafios adicionais durante períodos de chuva intensa, quando alagamentos e deslizamentos podem ocorrer em áreas mais vulneráveis. O custo de vida também aparece como ponto negativo em determinados bairros, especialmente aqueles próximos à orla ou considerados mais valorizados. Aluguéis elevados, preços altos em restaurantes e serviços e aumento do valor de imóveis dificultam a permanência de moradores com renda média ou baixa nessas áreas. Embora o custo geral da cidade possa ser menor que o de capitais do Sudeste, a diferença interna entre regiões cria barreiras econômicas dentro da própria Salvador. A manutenção urbana irregular é outra crítica frequente. Moradores apontam problemas como acúmulo de lixo em determinadas áreas, calçadas danificadas, iluminação pública insuficiente em ruas específicas e falta de conservação de praças e equipamentos públicos fora das zonas turísticas. Enquanto regiões mais visitadas recebem atenção constante por causa do fluxo de turistas, bairros mais afastados podem sofrer com serviços de manutenção menos frequentes, gerando sensação de abandono. Por fim, muitos dos desafios atuais de Salvador têm raízes históricas profundas. A cidade cresceu rapidamente ao longo do século XX, com aumento populacional acelerado, concentração de renda e políticas públicas que nem sempre acompanharam a demanda urbana. A combinação de desigualdade social, expansão territorial desordenada e limitações econômicas criou problemas complexos que não têm soluções rápidas. Esses fatores estruturais ajudam a explicar por que questões como segurança, emprego, infraestrutura e qualidade dos serviços públicos continuam sendo temas centrais no debate sobre o futuro da cidade, exigindo planejamento de longo prazo, investimento contínuo e políticas públicas eficazes para que mudanças duradouras aconteçam. No futuro, especialistas acreditam que Salvador pode crescer ainda mais com turismo internacional, economia criativa e tecnologia, se conseguir avançar em segurança pública, educação e geração de empregos. Muitos moradores têm esperança de que novos investimentos tragam mais oportunidades e qualidade de vida. E aí, será que Salvador é realmente a pior cidade do Brasil? Ou será que é uma cidade grande com desafios enormes e qualidades igualmente gigantes?